Boa noite, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos entrando ao vivo mais uma noite para uma live para a glória do Eterno Deus poderoso, para falar do amor de Deus, para falar da compaixão de Deus, das misericórdias dele, que se renova cada manhã. Pedir encarecidamente a cada um e venha abrir o coração para ouvir a palavra de Deus e venha dar ao Espírito Santo. Ele é nos falar essa noite, ele é ministrar nossos corações e falar sobre o amor de Deus. Amor de Deus. Fiz uma live sobre o dinheiro, parte 1. Falei sobre o dinheiro à luz dos olhos humanos, na parte 1, né? Como é que Deus vê, como é a Bíblia nos direciona na palavra. E falei na segunda live sobre o dinheiro, parte 2. Como é que Deus prospera o ungido do Senhor, como é que Deus traz bênçãos sem medida sobre o ungido dele, nessa terra terrena. Falei sobre 7 homens que foi muito rico na Bíblia, e esses 7 homens recebeu de Deus, e poucos receberam, e não se desviaram da presença de Deus, não se corromperam para o dinheiro, e viveram em santidade, obedecendo a palavra de Deus, conforme as Escrituras Sagradas os direcionavam, através da pessoa do Espírito Santo. E hoje a live sobre o dinheiro, tema dinheiro, parte 3, e vai falar sobre dinheiro, parte 3. O que Deus espera da gente, como a gente deve se comportar com o dinheiro e como as pessoas podem falar do dinheiro, se comportar com o dinheiro, usar o dinheiro, né, dentro da vontade de Deus e debaixo de bênção, e venha a ser feita a vontade de Deus, até os nossos proventos, nossos dinheiro, nossas rendas, para com isso Deus vir ministrar nosso coração. Espero que cada um que veja essa live, esteja vendo essa live, esteja em paz, esteja de coração aberto para receber o que Deus tem para falar nessa noite, porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é soberano, e tudo Ele faz para a glória dEle e para a benfeitoria da criação dEle, dos filhos dEle, que somos nós. Por eu e da gente sem Deus, o que faremos sem Deus, o que seremos sem Deus, para onde iremos sem a direção do Espírito Santo, aonde se recearemos se não for o Espírito Santo. Então a live de hoje é para falar sobre o tema dinheiro, parte 3, à luz da Bíblia, né? À luz da palavra de Deus, à luz da vontade de Deus. O que você deve fazer com o dinheiro dentro da vontade de Deus? O que você deve fazer com o dinheiro para agradar a Deus? Porque a própria palavra de Deus fala: não tem como você agradar a 2 senhores. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a Mamon, ao dinheiro. Como viver nessa terra, servindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, com o dinheiro, com a prosperidade humana, com as coisas que o dinheiro pode comprar, e não se corromper, e não pôr o coração nela, e não viver escravo dela, e não machucar o seu próximo contra dela. Hoje nós vamos ver na palavra de Deus, e é possível você viver próspero, é possível você viver muito bem sucedido, é possível você usufruir do melhor dessa terra, porque o próprio Deus fala: e você vem nessa terra para um propósito divino, você vem nessa terra para um propósito de Deus. Mas você, enquanto é nessa terra, Deus fala e vai fazer você provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é a boa, perfeita e vontade agradável de Deus? É você ser próspero em todas as áreas. Primeira prosperidade diante de Deus é você ter um relacionamento individual, pessoal e íntimo com o próprio Espírito Santo. Essa é a primeira e a mais poderosa prosperidade. Qual é a segunda prosperidade? Você tem uma família sólida, uma família que ele ame, uma família que ele honre, uma família que ele respeite, uma família que você tenha comunhão em todos os aspectos.
e você tenha prazer em cuidar delas, ela tenha prazer em te honrar e cuidar de você. A segunda prosperidade é a família, né? Qual é a terceira prosperidade? É amar o próximo como a ti mesmo. É o próximo, é as pessoas interpessoal, é os parentes, né? Se trata de pai, de mãe, de primo, de irmão, de sobrinhos. Essa é a prosperidade. E amar o próximo também é amar os seus amigos, amar o seu semelhante. Essa é a terceira prosperidade. Qual é a quarta prosperidade mais importante na vida de um ser humano? É você ter paz. Você ter paz. Você tendo paz, você tem tudo. Porque com paz, você consegue resolver tudo. Mas a pessoa atribulada, ela não resolve nada e só atrapalha. Então a quarta prosperidade é você ter paz. Qual é a quinta e última prosperidade? É o dinheiro. O dinheiro dentro da vontade de Deus. O dinheiro na direção de Deus. O dinheiro na direção que a palavra nos conduz, né? Na primeira live eu falei sobre a prosperidade e Deus fala sobre a mente humana, humanamente falando. Como o ser humano pode ser próspero, humanamente falando. Qual é a vontade, a boa, perfeita vontade e agradável de Deus do ser humano com o dinheiro na prosperidade enquanto é nessa terra. Na segunda live sobre o dinheiro, parte 2, eu falei sobre o servo do Senhor, o ungido do Senhor, como ele pode ser próspero nessa terra e não se corromper por dinheiro e servir a Deus. E falei sobre 7 homens que foi riquíssimo na Bíblia, muito rico, e não se corromperam por dinheiro, mesmo sendo rico, e não se corromperam. Eu falei sobre eles. E hoje o tema é o dinheiro, parte 3, e vai falar como e Deus alinha todos esses aspectos e como e Deus e a gente seja mediante o dinheiro e as coisas. Por que temos que ser santo? Por que temos que servir só a Deus e não o dinheiro? Porque você servindo a Deus, Ele te dá a paz. Servindo a Deus, Ele te dá uma família sólida. Servindo a Deus, Ele é o Deus do ouro e da prata. Ele pode te dar qualquer dinheiro. Deus só não pode te dar o dinheiro para te perder. Como Ele conhece as intenções do coração do ser humano, o que Ele faz para poder prosperar um ser humano na terra, enquanto Ele estiver na terra? Ele sonda os corações. Ele sonda os corações. Ele conhece as intenções do nosso coração, para com isso vir prosperar a sua vida financeira. Por exemplo, como o tema é dinheiro, vamos falar da vida financeira. Só que adianta, meus irmãos, você ter uma vida financeira próspera e você não ter relacionamento com Deus. Se você tem uma vida financeira próspera e não tiver um Deus, não tiver relacionamento com Deus, você vai se perder com esse dinheiro. Se você tiver uma vida financeira próspera e você não tiver uma família próspera também e te ame, e te honre, e te respeite, essa fortuna vai te perder. Você vai usar essa fortuna até para ir contra a própria família, por causa da soberba e do orgulho. Se você tiver uma vida financeira próspera e você não amar o seu próximo, não usar essa fortuna, esse dinheiro humano, para abençoar as pessoas conforme as suas condições e conforme a direção do Espírito Santo e bradar no seu coração, você também vai se perder com essa fortuna. É sujeito até uma pessoa, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua avareza, tirar até sua vida. Só por inveja, porque você tem um dinheiro. Então não adianta. Adianta você ter um monte de dinheiro, ter uma situação boa, e você tem até uma família. Você, humanamente, até as pessoas acham que você vive bem, mas você não tem paz de espírito. Você não tem temência a Deus. O seu temor é pelas riquezas. O seu temor é pelo dinheiro. O seu temor é perder o dinheiro. O seu coração está ligado ao dinheiro e não a Deus. Seu dinheiro, seu oração está ligado a dinheiro e não a pessoas. Infelizmente, para poder você servir a Deus com o dinheiro, você tem que ter uma linha de prioridade. Primeiro, relacionamento com Deus. Segundo, relacionamento com a sua família, cuidar da sua família. Terceiro, amar o seu próximo como a ti mesmo. Então não tem como você ser próspero dentro da vontade de Deus, com bastante dinheiro nessa terra, se você não tiver essas 3 situações. Relacionamento com Deus, temência à palavra de Deus, primeiro. Segundo, amar a sua família, cuidar da sua família com dinheiro. Terceiro, amar
o seu próximo a ti mesmo e usar essa fortuna, esse dinheiro para abençoar eles. Então não tem como você usar esse dinheiro e não ter esses três relacionamentos. Primeiro com Deus, depois a sua família e amor para o próximo. Vale o dinheiro se você não tem amor ao próximo. Vale o dinheiro se você não usa o dinheiro para amar a sua família e cuidar da sua família. Vale o dinheiro se você tem um dinheiro, muito dinheiro na conta e você não tem paz de espírito. Nada vale. Então existe uma regra de prioridade para poder você viver bem nessa terra. O dinheiro, primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, o seu próximo. Olha o seu próximo, todo semelhante, todo ser humano que está ao seu redor. Então nós vamos ver nessa noite, na palavra de Deus, o que Deus vai falar atrás da palavra dele, para nos direcionar na palavra dele, para saber quem é a pessoa e como a gente deve lidar com a situação do dinheiro à luz da Bíblia. Amém, meus irmãos? Deus me deu a primeira palavra aqui, ó, que está escrito em 1 Timóteo. No livro 1 Timóteo, se alguém tem Bíblia, alguém gosta de ler Bíblia, e a primeira coisa que o ser humano deve fazer é ler a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai entender qual é a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que Deus é que você se comporte perante Ele, perante a sua família, perante o seu próximo, com um dinheiro. Amém? Deus está falando em 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículos 6 a 8. Está dizendo assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Versículo 8. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E aí Deus está dizendo aqui: se você, independente se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você tem uma condições financeiras boas, ou se você tem uma condição financeiras ruim, ou se você tem pouco dinheiro, de fato, se você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa que tem contentamento, e você reconhece, e o que você tem é por permissão de Deus, e Deus te conhece. E a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo 6,6. Isso é grande lucro. É lucro. Porque eu não sei se vocês percebem. Tem muitos tipos de pessoas, quando elas pedem dinheiro, elas ficam um pouco obstinadas, obcecadas, elas ficam um pouco malucas. E elas não sabem possuir dinheiro. Elas têm umas atitudes loucas. Primeira atitude, elas querem gastar uma coisa supérflua, elas não sabem o que fazer. Segundo, elas querem usar aquele dinheiro já para esnobar e para humilhar o próximo que não tem. Terceiro, elas querem usar esse dinheiro para as pessoas venham se humilhar aos pés dela. Isso aí é tudo sensações, sentimentos diabólicos. Não adianta você ter dinheiro se você não tem humildade. Não adianta se você não tem dinheiro, não adianta você ter dinheiro se você não tem piedade do seu próximo. Não adianta, independente da quantidade de dinheiro que você tem, se você não tem contentamento. E Deus fala: só vai chegar na tua mão o que eu permitir. Então, independente do valor que chegar na tua mão, você tem que estar contente. O é contentamento, você está contente com Deus, porque Deus está no controle de tudo. Na hora que for para Ele te dar mais dinheiro, Ele vai te dar. Na hora que for para Ele permitir não te dar muito dinheiro, Ele vai te dar pouco, só o básico. Porque só Ele conhece as intenções do teu coração. Deus conhece as intenções do teu coração mais do que tua mãe, mais do que teu pai. Então Deus sabe quais são as intenções do coração de cada ser humano na individualidade. Esse ser humano se ele tiver um dinheiro no bolso, se ele tiver bastante dinheiro. Então Deus deixa chegar na sua mão conforme as intenções do seu coração. Você quer ter dinheiro para quê? Quais são as intenções do seu coração? As suas intenções são boas ou são maus? As suas intenções é de paz, de ajudar, de misericórdia ou é de guerra? Então você tem que ter contentamento. E o contentamento é grande fonte de lucro. Por que é fonte de lucro? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 8. Porque Deus fala: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por que Deus fala isso? Porque você, que não tem estrutura para lhe dar o dinheiro,
você não tem sabedoria para lidar com o dinheiro, você não tem humildade para lidar com o dinheiro, você não sabe lidar o dinheiro, se você tiver muito dinheiro, você não tem contentamento. Você quer ter mais, mais, mais e mais. E a quantidade de encher nunca chega. Então isso aí vai provocar aflição de alma, né? E por esse você, mesmo tendo pouco dinheiro, você tendo piedade, você com certeza vai ter contentamento. Vai estar contente, mesmo com pouco que você tem. E com isso aí é uma fonte de lucro. É uma fonte de lucro. Porque te traz paz. Te traz paz. E nenhum dinheiro do mundo pode comprar a tua paz. Do que adianta você ter muito dinheiro, não saber lidar com o dinheiro e você não ter paz. Você esnobar o seu próximo. Você querer ser melhor do que os outros. Você querer comprar as pessoas por causa do dinheiro. Isso aí vai provocar tribulação e falta de paz na tua alma. Então isso aí vai te dar só prejuízo. É por isso que o primeiro versículo de 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 está dizendo: de fato, a piedade ou contentamento é grande fonte de lucro. Lucro, meu irmão, é você ter o dinheiro, independente seja pouco ou muito, você ter paz. Porque Deus não vai trazer o dinheiro na sua mão, Deus vai te dar dinheiro para te dar tribulação. Porque o Deus que eu prego, o Deus dessa palavra, é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Jamais vai permitir trazer um dinheiro para suas mãos, para sua vida, para te tirar a paz. A paz está acima do dinheiro. A vida está acima do dinheiro, né? A família está acima do dinheiro. O próximo está acima do dinheiro. O dinheiro vai ser permitido chegar na sua vida para poder você cuidar de pessoas, para você cuidar da família, para poder você reconhecer em humildade, em espírito e verdade, e verdadeiramente quem está trazendo esse dinheiro até suas mãos é o próprio Deus. Para usar as tuas mãos, para poder trazer paz no teu espírito, para poder trazer o alimento para tua casa, para poder trazer o vestuário, para trazer a moradia, para poder cuidar da tua família e supostamente usar a tua vida para cuidar do teu próximo. Esse é o fundamento, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para os filhos deles que querem servir a Deus e viver em espírito e verdade com o dinheiro da terra. Adianta você ter dinheiro se você não tem paz? Adianta se você ter dinheiro se você não tem estrutura para lhe dar o dinheiro? Adianta você ter dinheiro e não ter o amor da sua família? Adianta você ter o dinheiro e não ter amor dos seus amigos, do seu próximo? Adianta você ter o dinheiro e ter muitas pessoas odiar a sua pessoa pelo seu jeito, porque você é arrogante, você é presunçoso, você é soberbo, você é olhos ativos, você é metido, você se deixa controlar pelo orgulho, porque tem um dinheiro a mais, acha melhor que as outras. Recebe esse dinheiro se transforma numa maldição, esse dinheiro se transforma numa tribulação na sua vida. Então o dinheiro, Deus fala, e de fato a piedade, o contentamento é grande fonte de lucro. Porque você ter a piedade e ter pouco dinheiro, mas com piedade é fonte de lucro. É melhor você ter muito dinheiro e você ser atribulado, não saber lidar com o dinheiro, né? Deixar se entregar à luxúria, deixar se entregar à prepotência, arrogante e ele ser melhor do que os outros por causa do dinheiro, não adianta. Versículo 7, Deus está falando assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Porque nós nasce nu no ventre da nossa mãe, nós não traz nada. Nós vivemos uma faixa etária, a idade média do brasileiro hoje no nosso país varia entre 65, no máximo 80 anos. Vive muito, passa dos 90, mas em média entre 65 a 80 anos. E a gente nasce sem nada, e no decorrer dessa caminhada, Deus permite a gente contrair um dinheiro, e você usar o dinheiro para poder esnobar as pessoas, ele ser melhor que as pessoas, sendo que você saiu sem ele. Quando você descer ao pó, quando você morrer supostamente, você também não pode levar nada. Você nasce sem nada
e morre sem nada. E nesse período de tempo que você passa na terra com esse dinheiro, você é ser melhor do que o outro. Você é humilhar o seu próximo, você é esnobar o seu próximo, você é se achar melhor do que o seu próximo. Isso aí é maldição. Usa o dinheiro para ser bênção na vida das pessoas. Usa o dinheiro para cuidar das pessoas. Usa o dinheiro para ser misericordioso com as pessoas. Usa o dinheiro para cuidar da sua família. Não para ser um snob. Não para ser um avarento. Não para ser um arrogante. Não para ser orgulhoso. Não para querer ser melhor do que o seu próximo. Mas seja humilde. Porque a própria palavra de Deus fala em 1 Timóteo capítulo 6, 7. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Amém, meu irmão? No 8º está dizendo assim: por isso, tendo e comer e e vestir, estejamos com isso satisfeitos. Meu irmão, se você tem o que comer, é o alimento, e você tem a roupa para vestir, e supostamente um teto para morar, já era, você esteja contente, esteja satisfeito. Porque na hora que Deus quiser te dar uma roupa melhor, na hora que Deus quiser te dar uma casa melhor, na hora que Deus quiser te dar uma situação melhor, Ele vai te dar. Só que não adianta Deus te dar se tu não tem estrutura, se tu não está preparado para receber as bênçãos de Deus. Tem muitas pessoas e está em paz, é uma pessoa até boa, humanamente falando, quando recebe uma fortuna, quando ganha numa loteria federal, ou quando recebe uma herança de um parente, ou quando se dá bem numa determinada profissão, ou quando se dá bem, quando abre um negócio para elas, o que elas fazem? Elas nunca ficam satisfeitas. Quando elas tinham pouco, elas eram insatisfeitas. Conseguiam um pouquinho a mais, continuam insatisfeitas. Continua aumentando o dinheiro dela, crescendo, mudando de carro na empresa, ganhando mais dinheiro e continua insatisfeito. Isso aí é maldição, isso aí é pecado contra Deus. Por quê? Porque Deus fala, por isso, se você tem o que comer e tendo o que vestir, esteja satisfeito, seja grato a Deus, porque Deus não trabalha com pessoa ingrata. Deus não tem prazer em pessoas ingratas. Deus tem prazer em pessoas que são gratas, tem gratidão. Mesmo tendo pouco, agradece. Mesmo tendo pouco, agradece. Porque acredito eu e falo para você, sem medo de errar. Nessa pandemia tem muita gente hoje que não conseguiu fazer uma refeição ainda. Tem muita gente nessa pandemia e não tem nem um cobertor para se enrolar, tá na rua, né? O tempo tá um pouco frio e as pessoas não têm um cobertor para se enrolar como você tem. As pessoas não têm uma blusa para pôr como você tem, não tem uma calça, não tem um agasalho para se enrolar. E te garanto, tem muitas delas que agradecem a Deus mais do que eu e você, né? Elas são mais gratas do que eu e você. Estão na rua, estão com frio, não tem agasalho, não tem teto e são mais gratas do que eu e você. Adoro o Deus da Bíblia mais do que eu e você. Isso é uma vergonha para mim e para você. Se você tem casa para morar, se você tem comida para comer no seu armário, você tem agasalho para se agasalhar, um cobertor, uma blusa de frio, uma roupa, esteja satisfeito, agradeça a Deus. Porque Deus tem prazer nas pessoas que são gratas. Deus não tem prazer nas pessoas ingratas, nas pessoas soberbas. Deus gosta de pessoas humildes. Deus gosta de pessoas simples. Deus gosta de pessoas que são gratas. Mesmo tendo pouco, sempre dá glória a Deus. Porque Deus fala, se assim tu foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Se tu for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Ou seja, Deus sonda as intenções de oração. Se você é uma pessoa reta, correta, e você é uma pessoa super grata, mesmo não comendo e tem vontade de comer, mesmo não tendo a roupa que tem vontade de vestir, mesmo não morando na casa que você tem sonho de morar, mas mesmo assim você agradecendo, Deus vai te tirar, vai te dar uma casa melhor, vai te dar uma roupa melhor, vai te dar uma comida melhor. É assim que Deus faz.
Por quê? Porque tudo que Deus faz, Deus pesa as intenções do nosso coração. É por isso que Deus fala aqui, 1 Timóteo 6, do 6 ao 8. De fato, a piedade ou contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e tendo que vestir, estejamos com isso satisfeitos, ou seja grato pelo que você tem. Porque a gratidão opera a justiça de Deus. A gratidão move o coração de Deus. A gratidão te tira da situação ruim para uma situação melhor. Amém, meu irmão? A gente seja grato em tudo que a gente tem, por pouco que seja. Seja satisfeito, porque Deus sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo. E tudo que Ele faz é para honra, glória e louvor do nome dEle. Porém, é para nos moldar, é para nos tratar, para nos fazer pessoas melhores a cada dia. Olha o que está escrito aqui também no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12. O sono do trabalhador é paz, e ama pouco e ama muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. O que Deus está falando em outras palavras? É melhor um trabalhador simples e ele põe a cabeça no travesseiro e ele dorme em paz, do que a fartura de um rico avarento e ele não tem tranquilidade para dormir. Ele é atribulado, ele tem insônia, ele não tem prazer nas coisas, mas tem muito dinheiro. Você tem muito dinheiro, mas você não tem tranquilidade de dormir. Você não tem paz de dormir. Primeiramente, a maioria dos ricos, qual é o maior medo do rico? É ficar pobre, é perder a fortuna. Ou seja, eles não têm paz nem para dormir. Do que vale, meu irmão, uma fortuna dessa? Do que vale um dinheiro desse? Se você não tem paz para dormir, você vai dormir atribulado, como está dizendo aqui em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12. Não tem contentamento em dormir. Aí ele fala do trabalhador. O trabalhador é uma pessoa simples. Deus está dizendo, o sono do trabalhador é paz. Ele pode estar comendo, ele pode estar, e ele ama e ele não ama. Ele pode estar comendo ou ele pode não estar comendo. Ele dorme em paz. Do trabalhador, da pessoa simples. Aí vamos para o rico. Mas a fartura de um homem rico não lhe traz tranquilidade para dormir. Em outras palavras, o pobre, a maioria do pobre, às vezes, ele não tem nem o que comer. Ele põe a cabeça para dormir, ele dorme em paz, é tranquilo, não tem desespero, não tem atribulação. Aí vamos lá para o rico. O rico, Deus fala, e ele traz muita fartura, tem muita fartura, ou seja, tem muita riqueza, tem muito dinheiro. Ele vai dormir, não tem tranquilidade para dormir. Meus irmãos, será que verdadeiramente a riqueza vale a pena? Você ter bastante riqueza, bastante dinheiro, sendo que você é atribulado da alma, você vai dormir, você não tem prazer em dormir, você tem insônia, você é atribulado para dormir. Por quê? Você tem medo, para os ricos que trabalham e faz investimento em bolsa de valores, tem medo a bolsa de valores, ele perde o dinheiro, tem medo a empresa dele quebre numa situação dessa pandemia, tem medo de a mãe ser rica e acordar pobre, ou seja, ele é atribulado, ele não consegue dormir em paz, porque o coração dele está no dinheiro, né? A fé dele está no dinheiro, ou seja, se ele perder o dinheiro, ele se mata. A maioria dos milionários, quando perde dinheiro, ele se mata. Por quê? Porque ele estava com a esperança e estava com o coração dele no dinheiro. E o dinheiro não pode sustentar ninguém. Quem sustenta o ser humano é o Criador do ser humano, é Deus, é o Todo-Poderoso. É por isso que essa palavra do livro de Eclesiastes, capítulo 5, 12, é muito importante para a gente entender. O sono do trabalhador é paz. O sono do trabalhador é paz. Ele esteja comendo e ele esteja sem comer. Ele tem paz no sono. Mas ao rico, que tem muita fartura, não lhe dá tranquilidade para dormir. Ou seja,
O pobre trabalhador simples, né, e tem pouco dinheiro, poucas rendas, ele se deita para dormir e ele dorme em paz. O trabalhador, e nem está dizendo, dorme em paz. Aí a fartura do rico, as pessoas que têm muito dinheiro, né, a maioria deles vai dormir, não consegue dormir, atribulado. O medo de perder a fortuna, o medo da empresa dele quebrar, o medo do dinheiro que está investido na bolsa de valores. Ele dormir, o dinheiro amanhecer pobre, porque se dá uma queda na bolsa de valores, ele perde toda a fortuna que está investida na bolsa. Essa é a vida do rico, da maioria do rico. Eles não têm paz para dormir. Em compensação, a pessoa simples, o trabalhador, ele está dizendo aqui no livro de Eclesiastes, ele põe a cabeça no travesseiro do trabalhador e ele dorme em paz, mesmo não tendo nem o que comer no outro dia. Por quê? Porque ele não se preocupa com o dinheiro, porque ele não tem. Ele não tem um dinheiro, vai se preocupar com o dinheiro. Já o rico não. O rico está preocupado em perder o dinheiro. Porque se ele perder o dinheiro, perder a fortuna, o que acontece? É sujeito até ele atirar no ouvido. Porque o coração dele está no dinheiro. Tudo dele está no dinheiro. Então ele vai dormir, tem insônia, vai dormir, fica atribulado, passa a noite todinha andando dentro de casa, não consegue dormir. Com medo de perder a fortuna dele. Então, será que se verdadeiramente você não tiver estrutura para ter dinheiro, será que Deus vai te dar dinheiro bastante? Deus não vai te dar dinheiro. O dinheiro que Deus dá para o filho dele, para o servo dele, para as pessoas que temem a palavra dele, ele vai dar, mas junto com o dinheiro vai trazer paz, ele vai trazer sabedoria, ele vai trazer as coisas boas que você tem a paz. Porque a pessoa que tem bastante dinheiro e ela não tem paz, ela é atribulada, ela não consegue dormir, esse dinheiro não é abençoado. Esse dinheiro não provém de Deus. Esse dinheiro provém das trevas. Eu vou falar para vocês, meus irmãos. A força do mal também prospera o ser humano. Também anda o ser humano com as coisas da terra, com o dinheiro. Porque o próprio Jesus, quando estava na terra, foi levado para o deserto através do Espírito Santo. E Satanás apareceu para Jesus e ofereceu todas as riquezas da terra para poder Jesus adorar Satanás. E Jesus falou: jamais te adorarei, só o Senhor teu Deus eu adorará. E ele saiu de perto de Jesus porque Jesus rejeitou a proposta dele. Ou seja, se o próprio Jesus em terra, homem santo, Satanás tentou ele, ofereceu a riqueza da terra, imagina aí você. Imagina aí você. Então a gente tem que vigiar e ver aonde é e está vindo meu dinheiro. Como é que eu estou contraindo meu dinheiro? Está sendo honesto? Está vindo uma mão abençoada? O que eu estou fazendo com meu dinheiro? Como é que eu estou usando o meu dinheiro? Para que fins eu estou usando? Deus está nesse negócio? Eu tenho paz? Tem muita gente que passa o mês inteiro, né, para receber o salário da firma, da empresa onde trabalha. Mas quando recebe o dinheiro, já fica atribulado. Porque na maioria das vezes o dinheiro não dá nem para pagar as contas, já fica atribulado. Então, será que verdadeiramente esse dinheiro, Deus está nesse negócio? Ou Deus e mudar de vida dessa pessoa, levar ela para outro patamar, para poder dar umas condições melhores para ela pagar as contas dela e ela ter paz? Porque não adianta você trabalhar o mês inteiro numa empresa, numa firma, e quando for receber o dinheiro, receber atribulado. Por que recebe atribulado? Por que recebe em desespero? Por que fica totalmente desesperado? Porque o dinheiro que vai receber não dá nem para pagar as contas, né? Então tem que ver se o dinheiro que entra na sua mão é bênção ou é maldição, se vem de Deus ou vem do Deus da terra, e ou manda as pessoas, autorizamento das pessoas por conta da força do dinheiro. O dinheiro traz poder, o dinheiro traz influência, o dinheiro traz domínio, o dinheiro traz superioridade. Mas essa superioridade, essas coisas, é para as pessoas que põem o coração nele. O dinheiro não está para poder você se apegar a ele. O dinheiro não está para poder você usar para poder ser melhor de seu próximo, de sua família, não. O dinheiro Deus deixou para base de troca, para poder você comprar comida, para abençoar e alimentar sua família. Para o dinheiro, para comprar roupa, para vestir sua família. Para o dinheiro, para comprar um teto, comprar uma casa, para olhar sua família, olhar o próximo. Para o dinheiro, para comprar um transporte, para facilitar a vida da família. Isso é para isso que Deus deixou o dinheiro, deixou a base do dinheiro para a gente trocar e ter essas coisas para cuidar da família. Mas muita gente usa o dinheiro para quê?
para ser snob. Usa o dinheiro para ele ser melhor do que o outro. Usa o dinheiro para se achar mais importante do que o outro. Usa o dinheiro para comprar um objeto, uma moto, um carro, uma roupa de marca, um chinelo, um tênis, né? Uma asa, um objeto para ele ser melhor do que o outro, humilhar o próximo. Será que Deus está nesse negócio, meu irmão? Será que Deus é complacente desse tipo de situação? Não é não, meu irmão, eu te garanto. Essa situação, esse tipo de gente que usa as coisas para esnobar o próximo, é pessoas fracas, é pessoas manobradas pelo maligno, é pessoas que contraem a soberba, o orgulho, a avareza, a prepotência, para com isso esnobar os outros através das coisas. Deus não está nesse negócio. Toda pessoa que é usada por Deus, toda pessoa que o dinheiro vem das mãos do Senhor, primeiro, ela tem paz. Segundo, ela usa para abençoar as pessoas conforme a direção do Espírito Santo fala no coração dela. Terceiro, ela não se acha melhor do que ninguém, pelo contrário, ela se acha menor que as pessoas, mais humilde que as pessoas e se faz de canal de bênção para abençoar as pessoas. Essas pessoas verdadeiramente de Deus e temem a Deus, têm um coração voltado para Deus. Não usa o dinheiro para ser snob. É por isso que Deus está falando aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5:12. O sono do trabalhador é paz. Ele esteja comendo, ele esteja sem comer. Ele coma pouco, ele coma muito. O sono do trabalhador é em paz, é tranquilo. Mas a fartura de homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Ou seja, vive atribulado. Será que vale a pena? Eu não acho que vale a pena. Deus continua falando aqui, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Olha o que Deus está falando aqui. As mãos preguiçosas empobrece o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus está dizendo: como você pode ser próspero se você é preguiçoso? Porque o próprio Deus fala: trabalharás, eu te ajudarei. Tem pessoa que é ser próspero, mas não é trabalhar. É ter o dinheiro, é ter as coisas, mas não é trabalhar, é viver às custas dos outros. Não, Deus não tem prazer em preguiçoso. Deus não trabalha com pessoas preguiçosas. Deus não abençoa pessoa preguiçosa. Pelo contrário, todos os ungidos do Senhor, todas as pessoas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todas as pessoas, elas eram trabalhadoras, pessoas super ocupadas, e Deus chamou elas para fazer a obra. Fazer a obra como? Pregar o evangelho, ajudar os pobres, libertar o cativeiro, sarar o depressivo, sarar o enfermo, cuidar do órfão, da viúva, dos mais necessitados. Mas essas pessoas que Deus chamou, eram tudo pessoas trabalhadoras, ocupadas. Deus não tem prazer, Deus não tem parte com preguiçoso. Deus não trabalha com gente preguiçosa, né? Deus não vai à guerra, Deus não prospera pessoa preguiçosa. Deus trabalha com pessoas que sejam trabalhadoras, pessoas honestas. Por isso ele fala em Provérbios 10:4, as mãos preguiçosas empobrecem. Ou seja, toda pessoa preguiçosa, qual é o futuro dela? A ruína, a pobreza. A mais pobre que já é. Passar mais dificuldade que já é. A gente tem que ter bom ânimo, correr atrás. Porque Deus fala: aonde tu pôr o pé, tu põe o primeiro pé, eu colocarei contigo. Tu vai e eu te abençoarei. Trabalharás, eu te abençoarei. No começo do jardim do Éden, ele falou para Adão, no começo da terra: do suor do teu rosto comerás. Ou seja, como é que Deus fala? E do suor do rosto eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar e comer. Do suor do seu rosto você tem que trabalhar e comer. E tem muita gente que não quer suar. Tem gente que não quer trabalhar. Tem gente que não quer se mexer. Tem gente que quer ficar só às custas das outras pessoas. É ser só uma samissura, é ser só suar as outras pessoas. Não, tá errado, isso não provém de Deus. A preguiça é um demônio. É um demônio que te oprime para poder você não se mexer. Porque sabendo ele, se você for à luta, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar abundância.
a mudança de tudo que tu és nessa terra, quando tu estiver nessa terra. Então Deus fala em Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas, ou seja, a mão dos preguiçosos, vai empobrecer o homem, vai deixar o homem pobre. Porém, as mãos diligentes. O que é mãos diligentes? É a pessoa inteligente. Diligente é inteligente, disciplinada, determinada, trabalhadeira, trabalhador. Essas mãos diligentes, entendeu? Porém, as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Deus fala, o homem, a mulher diligente, né? E ela ganha o dinheiro, ela vai à luta, ela trabalha. Tanto a mulher como o homem, ela vai à luta, ela trabalha, recebe o seu dinheiro, sabe administrar, usa esse dinheiro para cuidar da família, usa esse dinheiro para cuidar dela própria. É uma pessoa diligente, inteligente. O que Deus fala? Essa tem tudo para enriquecer, para ser rica, para ser próspera. Essa pessoa é diligente, tem tudo para ser rica, para ser próspera. Por quê? Porque Deus fala, trabalharás e eu te ajudarei. Do suor do teu rosto comerás. Então Deus está falando, se do suor do meu rosto eu como, é dizer, se eu não suar, não trabalhar, eu não tenho direito de comer. Eu não tenho direito de reclamar nada, né? E se tratando de família, quem é o responsável para poder prover o alimento para a família? É o homem. Depois do homem, a mulher. Mas prioritariamente, quem tem o papel diante de Deus para poder prover o alimento e as coisas, o vestuário, todas as necessidades da família, é o homem. É o homem que tem que prover. E a mulher junto com ele. Mas tudo com diligência. Não adianta a mulher trabalhar e não ser mulher. Não adianta a mulher trazer dinheiro para dentro de casa e não ser mãe. Não adianta a mulher trazer o dinheiro dentro de casa e não dar de conta do esposo. Ou ela dá de conta do esposo ou do trabalho. Não, ela tem que pesar na balança. Ela tem que trabalhar, ajudar o seu esposo, trazer o dinheiro para dentro de casa, mas ela tem que cuidar do esposo, zelar pelo esposo, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Porque se for para poder você trabalhar, trazer o dinheiro para dentro de casa e não cuidar da família, é melhor você não trabalhar, no caso da mulher. Amém, meus irmãos? Não adianta também o homem trazer o alimento para dentro de casa, né? Prover todas as necessidades para a mulher, para os filhos, no caso da família, e ele maltratar a mulher, maltratar os filhos. Não adianta. Não adianta o marido trazer o pão de cada dia para dentro de casa para cuidar da mulher, dos filhos, e ele querer humilhar a mulher porque não trabalha. Também não adianta. Isso não provém de Deus. Isso é satânico. Tudo tem que ser com diligência. É o que Deus está falando aí. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Mas as mãos diligentes, tudo com diligência, com ordem, com decência, com disciplina, com honestidade, né, com atitude, com humildade, com concordância. Porque o papel prioritário é o homem prover, mas a mulher pode prover. Desde que a mulher provenha, traga o dinheiro para a família e não deixe de fazer seu papel de mulher. Cuidar de si próprio, né? Cuidar da sua imagem, cuidar de si próprio, cuidar do seu esposo, onde deve cuidar, uma mulher sábia, varoa valorosa, cuidar dos seus filhos. Porque se o trabalho e faz você trazer esse dinheiro para dentro de casa, interromper de você cuidar de você, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, é melhor você perder as contas, porque Deus não tem prazer nisso. Você tem que fazer as duas coisas com diligência e não deixar a desejar nem numa parte nem noutra. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aqui sobre o dinheiro. Está escrito em Lucas capítulo 18, versículo 24. Lucas 18, 24. Deus está falando assim: vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Forte palavra, forte palavra. Por que Deus está falando e vendo o entristecido? Quem estava entristecido aqui? Jesus. Então Jesus disse:
como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E Jesus aí, vendo as atitudes dos ricos, isso era onde Jesus estava na terra, né? Ele ficou entristecido, ficou triste, porque Jesus não é perder ninguém para o inferno. Jesus não é ninguém vai para o inferno. Jesus não é você ficar apegado às coisas materiais, o dinheiro. Jesus não é você pôr o dinheiro na frente das pessoas. Não é que põe as coisas na frente das pessoas. Porque a própria palavra de Deus fala: todo ouro, toda prata da terra inteira não pode pagar uma alma, não pode pagar uma vida, não pode pagar um ser humano. Então Deus vendo como é que o sistema mundano, ele se comporta, porque, vamos ser realistas, meus irmãos, hoje em dia, o que vale não é o ser humano não vale nada, vale o que você tem. Vale o que você tem. As pessoas, quando olham para um determinado fulano, falam: é o fulano do carro tal. Não, é o fulano que tem a casa tal. Não, é o fulano que é advogado. É o fulano que é juiz. É o fulano que é deputado. Ou seja, o que vale é o que a pessoa faz. É o dinheiro que ela ganha e não ela é. O que vale é a casa que ela tem e não quem ela é. O que vale é o carro que ela tem e não ela é. O que vale é a influência que ela tem e não que ela é de verdade. O que vale é a profissão que ela tem: juiz, deputado, promotor, vereador. Não, é empresário. Era empresário. Empresário tá ligado, é dinheiro. Não adianta, meu irmão, você ter um título de empresário, isso aí, tudo isso aí, e não ir para o céu, ir para o inferno. A passagem é passageira. Você nasce do ventre da sua mãe e é no máximo 160, 80. A idade média do Brasil é 75 anos, 76 anos, né? Quando vive muito, vive 80 anos, a idade do brasileiro, né? Poucas pessoas chegam a 90, 100 anos. É entre 60 a 80 anos a faixa etária do brasileiro. Essa passagem é muito rápida por essa terra. De 0 ano até 80 anos passar num piscar de olho. E você pega as coisas que Deus deu na tua mão, que seja uma casa, um carro, uma moto, um navio, um avião, um helicóptero, sei lá o que seja, ou qualquer objeto que seja, uma empresa. E em vez de você usar esses proventos, usar esse dinheiro, usar essa abundância, usar essa prosperidade para amar pessoas, você usa para esnobar a pessoa. Em vez de você usar para ajudar a pessoa, você usa para humilhar a pessoa. Em vez de você usar para facilitar a vida da pessoa, você usa para poder você ser ditador, para poder comandar, dominar as pessoas. Isso é diabólico. Isso é aflição de alma. Isso aí só provoca dores em você e nas pessoas, né? Então Deus está dizendo aí, vendo Deus, Jesus, né? Vendo, entristeceu. E Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E Jesus, quando estava na terra, ele estava só olhando, né? Era um homem muito sábio. A sabedoria estava em Jesus, né? Jesus era mais sábio do que Salomão da Bíblia, muito sábio Jesus. Então ele olhava como os ricos da época e se comportavam, e hoje não é diferente. Então eles viam eles soberbos, eles arrogantes, eles ignorantes, né? Eles querem ser melhor do que os pobres, eles sem querer ajudar os pobres, escravizando os pobres para ter mais riqueza ainda. Aí Jesus falou: e tristeza olhar para esses ricos. Eles se acham ricos, mas verdadeiramente eles são pobres de espírito. Porque eles não sabem a riqueza verdadeira. Aí ele continua falando: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a soberba não entra no céu. O homem avarento e é pecado a dinheiro não entra no céu. O homem orgulhoso não entra no céu. O homem soberbo não entra no céu. O homem presunçoso, arrogante não entra no céu. O homem que não libera perdão não entra no céu. As pessoas, se não for humilde como uma criança, se você não for humilde, não tiver a essência de uma criança, você não tem como entrar no reino do céu. Então, se você não vai entrar no reino do céu, se você não tem como entrar por causa das suas atitudes, principalmente quando se depara com o dinheiro, então o seu lugar, se não é céu, é inferno.
Você vai padecer pela eternidade no lago de enxofre, onde vai queimar o Satanás, os demônios, os falsos profetas. Amém, meu irmão? Então Deus, quando viu aquela situação, Jesus, quando viu aquela situação, aquelas atitudes diabólicas daqueles homens ricos, avarentos, presunçosos, tudo querendo ser importante, tudo querendo esnobar, humilhar o seu próximo, sem querer ajudar o seu próximo, se achando melhor, porque tem uma posição social melhor, porque tem um dinheiro melhor, porque tem uma casa melhor, porque podia andar em situações melhores. Deus falou, e tristeza. Jesus falou, e tristeza. Quando Deus vendo isso, falou, e tristeza. Aí Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Porque eles são presunçosos, são arrogantes, são avarentos, são pobres de espírito, são fracos, são escravos do dinheiro, são comandados pelo dinheiro. Então, meu irmão, fica essa mensagem nessa noite para você. Não se deixe ser controlado pelo dinheiro, mas faça do dinheiro seu escravo. Para esse dinheiro que Deus traz na sua mão, você possa ser bênção nas outras pessoas, conforme o Espírito Santo direcionar no seu coração. Seja humilde de oração. Use o dinheiro para ser canal de bênção na vida das pessoas. Use o dinheiro para cuidar de você e da sua família. Use o dinheiro para amar e facilitar a vida do seu próximo. Use o dinheiro para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. É o Deus do ouro e da prata. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Deus de Gênesis, Apocalipse. Esse Deus maravilhoso. E gerou a gente no ventre da nossa mãe, e nos criou e tem cuidado da gente, tem colocado a nossa mãe para cuidar da gente, tem botado as pessoas para nos guardar, porque desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, e Deus tem cuidado da gente. Depois que nós saímos da madre da nossa mãe, um dos primeiros anjos que Deus tem botado para cuidar da nossa vida é a própria nossa mãe. Saber, e as mães, toda regra tem exceção, mas a maioria das mães são anjos do Senhor na vida do ser humano. São anjos do Senhor. Sabia que para a mãe, mesmo que o filho complete 30 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, na cabeça dele, na cabeça da mãe, ela continua vendo ele como um bebê. Como na época que pegava ele no colo, na época que trocava a fralda dele. É assim a cabeça de uma mãe. O amor de mãe é muito maior do que o ser humano pode imaginar. É por isso que o amor de Deus, onde Deus vai declarar em Isaías 49:15 da Bíblia, vai falar do amor de Deus. Qual é o único amor humano que Deus compara? O amor de mãe. É um dos amores mais puros, né? É um dos amores mais lindos. É um dos amores mais sinceros. É amor de mãe. Por isso, e mãe é um anjo do Senhor na vida de um filho. E ele esteja meses de nascido, e ele esteja 5 anos, ele esteja de 10 a 20 anos na adolescência, e ele seja já adulto de 20 a 40 anos, ele seja até velho, né? De 40 a 60, 70 anos, se a mãe ainda estiver viva. Para ela, mãe, o filho é como se fosse um bebê. Ela ama como se fosse um bebê. Ela se orgulha dele. É por isso que uma mãe não abandona um filho no presídio. Uma mãe não abandona um filho quando está passando fome. Uma mãe não abandona um filho quando está passando necessidade. Uma mãe não abandona um filho quando está enfermo. Uma mãe não abandona um filho quando ele erra. Mesmo ele erra, uma mãe não abandona. Porque o amor dela é um amor diferenciado. É por isso que o próprio Deus, para poder amar, para falar de amor e comparar o amor dele, o único amor perto do amor de Deus é o amor de mãe. Entenda isso. Entenda isso para você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o ser humano. Não se corrompa por dinheiro, ame pessoas. Não se corrompa para soberba, seja humilde. Não se corrompe por olhos altivos, desça asa do oleiro, reconheça e só Deus na nossa vida para nos sustentar, nos manter de pé e nos manter com saúde. Porque não adianta ter o dinheiro, meu irmão, se eu não tenho saúde. Não adianta eu ter o dinheiro se eu não tenho paz. Não adianta eu ter as coisas se eu não tenho família. Amém, meu irmão? Vamos ver o que verdadeiramente tem valor e o que verdadeiramente cura a nossa alma. Se é o amor das pessoas, é o dinheiro. Se é as coisas, é o dinheiro. Se é a saúde ou se é o dinheiro. Amém, meu irmão?
Para finalizar essa live aí, eu vou falar o último versículo que Deus me deu para essa noite, para você entender sobre o dinheiro à luz da Bíblia, parte 3. Amém? Deus está falando aí, ó, finalizando, em Mateus capítulo 13, versículo 22. Mateus 13, 22. Deus está dizendo assim: quanto à semente e caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele e ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E a semente que Deus está falando aí é a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou ministrando aí para vocês. Qual é a semente? A palavra de Deus. Por que aí no meio dos espinhos? Os espinhos, meus irmãos, é o coração da gente. Qual é o coração cheio de espinho? É aquele coração, em vez de atentar para a palavra de Deus, em vez de obedecer a palavra de Deus, em vez de guardar a palavra de Deus no coração, ele ouve a palavra de Deus, só eles não guardam, eles não têm reverência, eles não têm respeito para a palavra de Deus. Aí as preocupações dessa vida, o engano das riquezas. O que é riqueza? As coisas, o dinheiro, o poder. Então, quando você não guarda a palavra de Deus e você dá prioridade, os enganos, as preocupações dessa vida, você se torna um coração espinhoso. Então você pega a palavra de Deus, é santa, imaculada, pura, salva, leva para o céu, você sufoca no coração. Aí, em vez dessa palavra de Deus que está entrando no seu coração, se frutificar, se enraizar dentro do seu coração, né? E você frutificar e depois ser usado para outra pessoa, o que acontece? Você se torna uma pessoa infrutífera. Por infrutífera? Porque em vez de você priorizar a semente e aí no seu coração, a semente é a palavra de Deus, né? A semente é a palavra de Deus. O coração é a terra, é onde recebe a semente, é a palavra de Deus. Em vez de você priorizar, prestar atenção e guardar essa palavra, o que é que você faz? Você fica preocupado com um engano dessa terra, com as coisas dessa terra, com as riquezas dessa terra. Então, o que é que você faz com a palavra de Deus que está no seu coração? Você sufoca. Ao invés de você ficar uma pessoa frutífera, você fica uma pessoa infrutífera. Por infrutífera? E você até escuta a palavra de Deus, né? Mas você não guarda, porque sua atenção tá no engano dessa vida, tá nas preocupações dessa vida, tá nas riquezas dessa vida. E verdadeiramente a maior riqueza diante de Deus é a palavra de Deus. A maior riqueza é paz. A maior riqueza é saúde. A maior riqueza é família sólida, restaurada, amável. A maior riqueza é você olhar para o ser humano com misericórdia. É você olhar para o ser humano com amor. É você olhar para o ser humano com piedade. É você olhar para o ser humano sem julgamento. É você olhar para o ser humano tentando ajudá-lo com misericórdia. Assim, do jeito que Deus olha para você, olha para mim. Meus irmãos, quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha para os nossos defeitos. Ele não olha para nossas falhas. Ele não olha para nossas fraquezas. Ele ama a gente independente do nosso erro. Ele ama a gente independente das nossas fraquezas. Ele ama a gente independente das tolices a gente profeta da boca para fora. Porque Ele é soberano, Ele é santo, Ele é supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Então as tuas fraquezas, o teu pecado, né, os teus erros é muito pequeno perto do amor que Ele tem para ti. Então ele pede em Mateus 13, 22. Quanto à semente e caiu no meio dos espinhos, a semente é a palavra de Deus. Por ele fala no meio dos espinhos, é o coração e recebe a palavra de Deus. Em vez de guardar, ter reverência e guardar, para que aquela semente, que a palavra de Deus está sendo ministrada, frutificar, curar a alma dele, libertar, transformar. O que ele faz? Ele dá atenção para as preocupações dessa vida.
e para o engano das riquezas. Ou seja, Deus está dizendo que a riqueza é um engano. Então, quando ele, em vez de dar atenção para a palavra de Deus e não sufocar, ele dá atenção para o engano dessa vida e paz e riqueza. Então, o que acontece com a semente do evangelho? É sufocada, então torna a pessoa infrutífera. É por isso, meus irmãos, só para usar esse versículo para nós entender, tem muita gente aí que está 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos na igreja. Aí você olha para ela não ama o próximo, ela é uma pessoa avarenta, apegada a dinheiro, é uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa que quer ser melhor do que os outros, 20 anos na igreja. Essa pessoa é uma pessoa infrutífera. Ela está ali, mas ela não é o que diz ser. Ela está ali sendo ministrada a palavra, mas ela não guarda a palavra de Deus. Porque as preocupações dessa terra e a riqueza engana ela. Ela se torna meramente um religioso dentro de uma denominação chamada igreja. Independente da igreja. E essa igreja seja Testemunho de Jeová, e seja católico, e seja evangélico, neopentecostal, pentecostal, tradicional, qualquer tipo de igreja que seja, independente. É por isso que ela está dentro da igreja 10 anos, 20 anos, tem uns que está 30 anos. É uma pessoa vazia, seca, mal-humorada, não ajuda ninguém e se acha santo. É apegada a dinheiro e se acha santo. Exclui as pessoas e se acha santo, né? É soberba e se acha santo. É orgulhosa e se acha santo. Essas pessoas infrutíferas. Essas pessoas são infrutíferas. E essas pessoas, além de ser infrutíferas, ainda as outras pessoas que estão de fora olham para ela e elas escandalizam o evangelho. Porque Jesus não é nada disso. Se ela verdadeiramente fosse uma pessoa, abrir seu coração para se preocupar as coisas dessa terra, para se preocupar com o engano das riquezas, ela se tornaria uma pessoa frutífera. Uma pessoa amável, uma pessoa curada da alma, uma pessoa fácil de perdoar, uma pessoa misericordiosa para ajudar o próximo, uma pessoa que convida a outra para receber a palavra do evangelho, uma pessoa que usa a Bíblia para poder ministrar no coração da outra pessoa que está atribulada, que está com depressão, outra pessoa que está enferma, outra pessoa que está com problema no casamento, outra pessoa que está com problema com droga, outra pessoa que está viciada no jogo, outra pessoa que é adúltera, e ela vai usar a palavra para libertar aquela pessoa. Mas a maioria dessas pessoas, mesmo dentro das igrejas, ela se torna uma pessoa infrutífera. Por que infrutífera? Porque quando a semente caiu no meio dos espinhos, esse é o caso dela, e ouve a palavra de Deus, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-se infrutífera. Essa, meus irmãos, é a pessoa infrutífera. Essa é a pessoa que está numa denominação, até lê Bíblia, mas não vive e lê. Até recebe a palavra do evangelho através do pastor, mas não obedece, não deixa frutificar, porque ela não está preocupada com a palavra de Deus, ela está preocupada com o engano das riquezas, ela está preocupada com as coisas dessa terra, então não consegue frutificar. E vamos ser realistas, meus irmãos. Uma pessoa doente não pode curar outra. Só cura uma pessoa é curado. Um cego não pode ir ao outro. Você já viu um cego atravessando a rua puxando outro cego? Eu particularmente nunca vi. Só atravessa a rua, pega na mão do cego, uma pessoa e vê com os dois olhos. Essa parábola que eu estou falando para vocês é a palavra de Deus. Só pode libertar uma pessoa, verdadeiramente uma pessoa sincera e guarda a palavra de Deus. Só pode ministrar a palavra de Deus uma pessoa que vive ela. Só pode ministrar a palavra de Deus uma pessoa verdadeira, não hipócrita. O hipócrita, ele ouve, mas não obedece. Ele ouve, mas não guarda a palavra. Ele ouve, mas não tem respeito, não tem temor, não tem reverência à palavra de Deus. Essas são as pessoas infrutíferas dentro das igrejas. É por isso que tem muita gente que é convidado para ir para a igreja e fala: olha como é que o irmão está dentro da igreja, olha como é que se comporta o irmão. Meu irmão, não olhe para essas pessoas não. Essas pessoas são pessoas fracas, são pessoas infrutíferas, são pessoas que não têm temência a Deus. Elas têm rosto de santo, elas têm roupa de santo, elas estão na casa e é pregada a palavra do santo, é o Deus Todo-Poderoso, mas elas não são.
Tem muita gente fora da igreja e são mais santos, mais tementes a Deus do que essas pessoas que estão lá dentro. Então não vá por aparência, não vá por modos, por falar. Até papagaio fala. Agora ser só em verdadeiramente é uma pessoa frutífera e não infrutífera. Aí nós estamos falando sobre uma pessoa infrutífera. Ela, e até ministrado pela palavra de Deus, até Deus usa os vasos dele para falar, mas a oração dela, a oração dele é como um espinho, né? É um monte de espinho. Então essa palavra ele não guarda, ele está preocupado com as riquezas dessa terra, está preocupado com as coisas, as preocupações dessa terra. Como é que você, preocupado com as preocupações dessa terra, você vai conseguir entender, ouvir a palavra de Deus e guardar a palavra? Porque quem é que está primeiro? As coisas dessa terra ou Deus que fez essa terra? E você está preocupado com as riquezas dessa terra ou Deus é dono do ouro e da prata, de todo ouro e toda prata? Você tem que dar prioridade, atenção, as coisas dessa terra ou as coisas do céu, do Deus que fez essa terra e pode acabar com ela a hora que ele quiser. Entendeu, meu irmão? É por isso que tem muita gente, e por exemplo, nessa situação que estamos vivendo de pandemia, tem muita gente que é contaminada, é entubado e volta ileso e fica bonzinho. E começa até Deus cura, liberta, salva. E tem pessoas e é internado, não chega a ser nem entubado e já morre. Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Tem muita gente e Deus é salvar, mas a pessoa não quer ser salva. Tem muita gente e Deus é curar, mas a pessoa está acostumada a ser doente da alma. Tem pessoas que Deus é libertar, mas tem gente que gosta de estar preso na mão de Satanás, de estar alienado com as coisas imundas. Tem gente e Deus é fazer toda a transformação. Eu vou falar para vocês, independente do seu pecado, independente da sua situação, independente das suas falhas, todo segundo da vida, 24 horas por dia, Jesus está com o braço aberto para aceitar você, aceitar a sua família. Ele só é que você reconhece seus pecados, se arrepende e abre o coração para receber a palavra dele. Por quê? Porque Deus é a palavra e a palavra é Deus. A palavra é o próprio Deus. Em João 1 está dizendo, o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? É a palavra. Aí eu estou falando, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra é Deus. Então, se essa palavra você deixar entrar dentro de você e se enraizar, entrou dentro de você a palavra. É a palavra Deus. Está dentro de você Deus. Qual o problema que você pode temer? Nada. Porque dentro de você mora o Deus da vida. O Deus que pode tudo por ti. O que tu pode fazer humanamente, tu faz. O que tu não pode, tu clama ele faz por ti. É assim que funciona. Por isso, e hoje, é muito fácil ver as pessoas brigando por dinheiro, mas não briga por pessoa. Cuidando de animal, mas não cuida de pessoa. Tratando bem os objetos, lavando bem o carro, pintando a casa, lavando bem o tênis, mas não cuida da mulher, da esposa, mas não cuida do esposo, mas não cuida do filho, mas não ajuda o próximo quando pode, mas nobra o outro, e adianta. As prioridades, os valores estão invertidos. Então vem essa palavra, agora essa pregação, para você pôr a mão na consciência, você refletir e ver as nossas atitudes, como é que está sendo. Nós estamos cuidando de coisas ou de pessoas? Estamos amando as pessoas ou o dinheiro? Né? Estamos se prostrando ao Deus da vida e fez tudo, ou a situação dessa terra? Porque esse vírus mesmo, perto de Deus, não é nada. Deus tem o poder de acabar com ele a qualquer momento. E a incredulidade, né? A falsa fé, dizer que ter fé é fácil. Todo mundo tem boca, fala que tem. Será que verdadeiramente você tem? Porque ter fé é crer. E Deus está no controle. Na hora que ele quiser acabar essa pandemia, ele acaba. Do mesmo que ele permitiu chegar, ele pode acabar a qualquer momento. Uma coisa é você dizer que tem, outra coisa é você ter a fé verdadeira. Porque a gente pode enganar o mundo todo. Podemos enganar todo ser humano. Só que o Espírito Santo ninguém engana. Ele é santo, soberano, puro
e ele tem plenitude de santidade. Antes de eu falar a palavra, ele já sabe o que eu vou falar. Se eu não falar nada, só meus pensamentos ele entende. Os desejos do meu coração, sem eu falar, ele está vendo tudo, está registrando tudo. Porque ele é onisciente, onipresente. E se essa palavra entrar dentro de você, em vez de você se tornar uma pessoa infrutífera, você se tornar uma pessoa frutífera, ele vai morar dentro do teu coração. Ele está aí dentro do teu coração. Então toda decisão que você vai tomar, ele vai falar com você dentro do seu coração e você vai escutar a voz dele. Tudo que ele fala é para o teu bem. Tudo que ele faz é para te amar. É para amar o próximo. E fala para você, ama teu próximo como a ti mesmo. E em termos de busca, em termos de prioridade, Mateus 6,33 está escrito assim: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se você buscar a Deus primeiro de tudo, priorizar a palavra de Deus, as demais coisas, meus irmãos, é tudo. É paz, é saúde, é família, é os objetos que você tem vontade de ter, uma casa, um carro, uma viagem, um emprego, uma empresa, o que você deseja, ele vai te dar. Só ele é, e você ame ele primeiro, busque ele primeiro de todas as coisas. As demais coisas ele vai trazer, porque tudo que Deus é prosperar a minha vida e a sua. Desde que você não ponha o seu coração nas coisas, e sim no Deus das coisas. Porque antes das bênçãos, tem um abençoador. Antes da bênção, tem um abençoador. É o abençoador? Deus. Porque a bênção? As bênçãos a gente recebe, né? Nossa família, nosso salário, um carro, uma casa, uma roupa nova, um tênis, né? Uma bicicleta, uma moto, qualquer coisa, um terreno, um sobrado, uma empresa, né? Tudo são bênçãos, mas antes da bênção você tem que buscar o abençoador, que pode trazer a bênção na tua mão sem tu nem se esforçar. Porque ele fala, farai a tua vontade, farai a tua parte e a minha sempre eu vou fazer. E Deus ainda fala, mas no profundo: ainda que tu seja infiel, toda vida eu serei fiel. Porque o Deus, e eu estou pregando aqui, é Deus fiel. Mesmo você sendo infiel, ele vai ser fiel com você. Mesmo você não crer nele, ele vai cuidar de você. Mesmo você sendo soberbo, ele vai ter misericórdia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Toda manhã, 5h30, 6 horas da manhã, as misericórdias do Senhor estão se renovando na tua casa, no teu coração, na tua vida, nos teus familiares. E essas misericórdias se renovam cada manhã, são misericórdias sem fim e dura para sempre. Abaixa tu e acessa a graça. A graça é favor de Deus, favor não merecido. Essa é a graça. E alcançou a minha vida e tem alcançado a tua vida para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa live, eu já passei do tempo, para você estar refletindo, né? E você seja um coração frutífero, né? E você não tem apego a dinheiro, mas você tem apego a pessoas. E você não ama o dinheiro, mas use o dinheiro para amar as pessoas, né? E você não priorize as coisas, mas priorize Deus. Depois de Deus, priorize as pessoas, priorize a sua família, priorize o seu esposo, priorize a sua esposa, priorize o seu filho, priorize a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu sobrinho, seu primo, seu amigo, seu vizinho. Priorize, viva em prol de pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas, alentando pessoas, né? Tolerando as pessoas. E a gente leva dessa vida é o amor às pessoas. Porque a gente veio sem nada e sem nada iremos embora. Nascemos nu do ventre da nossa mãe e descemos 7 palmos de chão adentro no caixão sem nada. Sem nada. E com 7, 8 dias nós tá podre, só tá os ossos debaixo da terra. Então vamos usar o dinheiro para amar pessoas. Vamos usar as coisas para amar pessoas. Vamos usar o nosso coração quebrantado para ser terra frutífera, para absorver a palavra do Senhor e praticar dia após dia. E supostamente viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus nessa terra. E futuramente o mundo por vir é o céu, é a cidade celestial. Amém, meus irmãos? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe o teu ministério, o teu coração. E o Senhor venha ter misericórdia de nós. Amém?